12h45 de volta. Olha, ontem nós mostramos que a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra 6 PMs pela morte de Temisson Vieira em 2019. Temisson era suspeito de assaltar e agredir a ex-primeira-dama de Itaberaí, Eleni Soares. Dissemos que Temisson era sobrinho da ex-primeira-dama. A família dele nos procurou para dizer que Temisson não era sobrinho de Eleni. A Polícia Civil está investigando a onda de furtos de plantas em viveiros de Rio Verde. Tem comerciante que já foi furtado pelo menos 5 vezes. As imagens da câmera de segurança mostram um homem invadindo este viveiro tranquilamente no meio da madrugada. Ele escolhe alguns vasos e plantas, coloca tudo na sacola e sai. Um prejuízo de R$ 700. Tava faltando um suporte, né, que é esse suporte ali de rodinha, tava faltando orquídea com vasinho, que é uma coisa que eles sempre roubam, se tiver eles sempre pegam, né? Menos de uma semana antes, o mesmo viveiro já tinha sido invadido, também durante a madrugada. O bandido, que estava sozinho, levou algumas plantas e vasos. O viveiro começou a funcionar aqui há cerca de 4 meses e de lá para cá o dono já teve um prejuízo de mais de R$ 2.000 com essa onda de furtos. Os bandidos já entraram aqui pelo menos 5 vezes e em uma dessas ações eles não levaram apenas vasos e plantas, levaram também a câmera de segurança. Espera que encontre ele, né? E aí também eu vou colocar uma pessoa aqui que me aumenta muito o custo, mas eu tenho que colocar. Então é difícil, não dá nem para falar o que vai fazer, porque eu não posso fechar o material, eu não tenho como fechar uma loja desse tamanho. Então é bem complicado. Em setembro do ano passado, outro viveiro foi invadido. O modo de agir do criminoso foi o mesmo. O homem escolhe o que levar, coloca tudo num saco plástico e vai embora tranquilamente. Se trata de situações pontuais que preocupa a Polícia Civil, preocupa as forças de segurança, tanto que está sendo dada prioridade para que essas pessoas sejam devidamente responsabilizadas. Olha só, o empresário está tendo prejuízo, mas vai ter que gastar mais para ter segurança no comércio dele. O Ministério Público de Goiás vai investigar a prestação de contas do dinheiro destinado ao combate da Covid-19 em Ceres. Esse dinheiro foi enviado pelo governo federal. O Bruno Mendes está de volta aqui com esse assunto. Com você outra vez, Bruno. Olá mais uma vez para você, Tiago, para todo mundo que nos acompanha. A Promotoria de Justiça em Ceres recebeu denúncias sobre irregularidades na aplicação de mais de 7,5 milhões de reais. Esse dinheiro veio de verba federal, verba do governo federal e também de emendas parlamentares e deveria ser direcionado exclusivamente para o combate à pandemia da Covid-19. A Promotoria de Justiça também recebeu informações de que a gestão passada, que ficou responsável por administrar esses recursos, faltou com transparência na prestação de contas sobre a aplicação desses recursos. Com base nessas informações, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Ceres, instaurou um inquérito civil público para apurar a conduta do ex-prefeito Rafael Dias Melo e também do ex-secretário de Saúde José Alfredo Fleury Júnior. Eles que, na época, eram responsáveis pela aplicação desses recursos. O Ministério Público também requisitou ao atual prefeito, Edmário Barbosa, que as secretarias de Finanças e também o Departamento de Controle Externo prestem informações sobre esses gastos, inclusive instalem também uma auditoria. Conta aí, Jonathan, como foi esse assalto? As informações que nós temos foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal. 3 criminosos, então, abordaram o motorista desse caminhão em Morrinhos, fizeram ele de refém e toda a carga foi passada, a carga de medicamento foi passada do caminhão para uma van. E eles, então, fugiram em seguida. Mas em Uberaba, Minas Gerais, a PRF conseguiu fazer um cerco e conseguiu prender os 3 suspeitos e recuperar essa carga avaliada em R$ 1.700.000. Os 3 criminosos já têm antecedentes criminais e disseram que todo esse medicamento seria levado para São Paulo. Além dos 3 suspeitos, a PRF conseguiu apreender também os 2 veículos usados nesse roubo. O motorista do caminhão não sofreu nada grave, foi libertado e o caso agora está na mão da Polícia Civil. Tiago. Valeu, obrigado por sua participação, Jonathan. Bom trabalho para você.
E o primeiro dia de provas do Enem já é no próximo domingo. Nessa fase, os candidatos vão ter que fazer a redação. E qual será o tema da redação, então, esse ano? Especialistas apostam em assuntos como pandemia, vacinação e fake news. Rodou. Pega livro, abre caderno, liga computador. A rotina de estudos de quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio é sagrada. Nos últimos dias, a Júlia tem focado em manter hábitos saudáveis e buscar conteúdos que ajudem no desenvolvimento do possível tema da redação desse ano. Aí, para a redação, assim, né, a temida redação do Enem, ler exemplos de redação nota 1000 é bem bacana também. E, assim, vários trechos, assistir filme também é muito, muito legal para você citar na redação. Tem várias séries que tem como, né, novelas. A parte mais difícil do exame vai ser agora, nesse próximo domingo. No total, vão ser 90 questões, entre linguagens e códigos e ciências humanas, mais a redação, que tem um fator decisivo no fechamento da nota. Tudo isso em 5 horas e 30 minutos de prova. A nota da redação é que vai definir as possibilidades de ingresso de bolsas de estudo em universidades particulares, em inscrições em programas como o SISU, o ProUni. Então é importante que o aluno não zere a redação. A orientadora educacional diz ainda que mais importante do que o tema escolhido é se preocupar com as técnicas tradicionais de texto, mas levantou alguns assuntos que correm o risco de cair no próximo exame. Os temas que são mais cotados, eles variam entre a pandemia do coronavírus, a fake news, a cultura do cancelamento. Nós temos aí agora a valorização do SUS, né? Assuntos como proteção ambiental, a vacinação. O Alisson vem se preparando de forma geral para não escorregar na temática do exame. Eu tenho estudado muito sobre os últimos acontecimentos de agora, sobre pandemia, sobre economia também. Eita, que ansiedade, meu Deus. Será que tem como ficar tranquilo, calminho ali na hora de fazer a prova no domingo? Sobretudo com a redação, que tema vai ser? Será que eu estudei o tema certo? A Rúbia Oliveira está com um especialista com dicas preciosas para você fazer a prova. Ó, tranquilo, tranquilo. Quem ia contar tudo é a Manuela, mas aí trocou com a Rúbia e está tudo certo também. Com você, Rúbia, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos. Pois é, difícil ficar tranquilo, né, com tantas questões para serem respondidas e ainda mais com a redação com temas tão importantes e relevantes, né? Mas o Ronaldo Campos, que é psicólogo, ele é especialista em explicar para a gente também sobre como manter a calma nessa hora, Ronaldo, porque a gente viu na reportagem esses adolescentes, esses jovens, né, se preparando para o Enem e na hora H acabam esquecendo tudo por conta da ansiedade. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um momento realmente muito importante na qual a calma ela é fundamental. É importante inicialmente relatar que a ansiedade é uma característica completamente normal de todos nós, na qual há muito o que fazer para que ela possa se acalmar. Rúbia, Dicas. Rúbia, você está me escutando ou não? A gente está sem o microfone do seu entrevistado, deve estar desligado aí. Será que você consegue arrumar aí agora enquanto a gente bate papo? Acordar de maneira mais tranquila, procurar manter pensamentos positivos, ideias... Oi, Tiago. Então, Rúbia, a gente estava com um problema com o microfone do seu entrevistado, Thiago, mas agora? deu certo. Segue daí, tá tudo certinho. Deu certo? Vamos lá então. Eu vou pedir para ele repetir para a gente aqui, porque deu problema no microfone, mas agora tá tudo certo, né? Tá saindo o áudio aí, beleza? Você começou falando que as pessoas ficam ansiosas, né? Então, qual que é a dica principal para a pessoa se manter calma nessa hora? Inicialmente, ela encarar o momento como um momento natural da vida dela. Então, ela pode recorrer ao uso da respiração, respirando de maneira calma e lenta, procurar manter pensamentos positivos, procurar conversar com as outras pessoas a fim de interter o pensamento, não fixar muito na cobrança, naqueles sentimentos ruins que acabam acontecendo na véspera do Enem ou de qualquer outra prova.
Ronaldo, e a família também é muito importante nessa hora, né? Sim, o papel da família ele é fundamental, né? Para poder trazer o apoio, o acolhimento. É importante evitar palavras de cobrança, sentidos de cobrança, porque esses estados só pioram o quadro emocional, porque muitos alunos se preocupam muito com a cognição, com a colher informação, mas esquecem que a parte emocional ela é fundamental para que a inteligência funcione bem. Ali a gente está vendo até escrito respira e não pira. É isso que tem que ser feito, não é mesmo? Sim, exatamente isso. Respirar é um recurso muito valioso e também deixarmos, nos contaminarmos e contaminarmos as pessoas que estão em vossa volta com pensamentos positivos. Uso de uma oração, de uma música que a pessoa se sente agradável, gosta, conversar com amigos, né, dormir bem, acordar cedo, desoberar antes que é o local da prova, a fim de que o momento ali da prova que antecede não deixe ela nervosa, porque ela tem que chegar mais cedo. Então, é umas dicas que ajudam muito. Tá certo, então, Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a você, viu, por essas dicas tão preciosas aí. E a gente torce para que todos esses jovens, esses estudantes, se saiam bem no Enem domingo e nos outros dias de prova também. Tiago, é com você. Vamos ficar aqui torcendo. Deixa eu dar o crédito para o Raul, que eu acho que foi dele a ideia aí do respira e não pira. Até mais, Rúbia. Olha, 2 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na BR-020 em Posse. A polícia ainda não sabe como foi que esse acidente aconteceu. O que se sabe é que 3 veículos se envolveram na batida, sendo um caminhão carregado de soro fisiológico e 2 carros. Até um cachorrinho foi resgatado. As imagens são fortes, os veículos ficaram destruídos. A cobertura completa no Jornal Anhanguera, 2ª edição. E um tamanduá estava todo tranquilão no telhado de uma casa em Montevidéu, na região sudoeste do estado. O bichinho passou a tarde toda em cima e até tirou um cochilo do lado de um gato. O pessoal então chamou os bombeiros para resgatar o animal. E olha, ele deu um pouquinho de trabalho, viu? Não estava querendo descer de jeito nenhum, mas aí no final tudo deu certo, ele foi resgatado e solto numa mata. Pessoal, o Jornal Anhanguera termina aqui. A gente encerra com imagens da Avenida Brasil, lá de Anápolis. Na sequência, a Carlinha chega com o Globo Esporte. Descansa, bom final de semana. A gente se vê na segunda. Tchau, pessoal. Valeu!